Mais um blend de informações. Nesse vídeo eu trago mais detalhes da possível transferência de Denner do Corinthians para o Chelsea da Inglaterra. Vou te falar que Juliano Bertolucci está tomando pressão e vou te contar que pressão é essa. Vou falar também para vocês das bonificações, como que o Corinthians vai atingir um valor maior de venda e ganhar mais dinheiro na transferência de Denner. Vamos falar também nesse blend de informações que a Globo fechou com a Liga Forte União e teremos o Coringão na Globo também. Grande notícia, detalhes desse acordo da Globo. Vamos também falar ainda nesse blend de informações dos avanços em relação a Michael e Garro. Será que eles vão voltar antes do tempo? Já tem jogador aí treinando com bola. E vamos também, claro, nesse blend de informações, falar para vocês que Corinthians e Palmeiras e Corinthians, o derby da próxima quinta-feira, vai ter menos público, hein? Um pouquinho de vantagem para o Coringão. Vou te explicar por quê. Tudo isso agora neste blend. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você, vem tomar um café. Vamos falar do Coringão? Vamos começar por essa questão envolvendo, né, o Allianz Parque. O Allianz Parque terá capacidade reduzida para Corinthians e Palmeiras, né, que acontece na próxima quinta-feira, né, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, a partir das 20 horas, né, o jogo que começa aí às 20 horas. Vou te explicar. O Gol Norte, ele vai ser adaptado devido à instalação de um palco, aqueles palcos que fazem lá no Allianz Parque, tá? Tudo isso por conta de um evento do Carnaval. UOL, onde eu sou colunista lá no UOL, enfim, que acontece no sábado, dia 8, né? O setor será aberto com restrições de público para quinta-feira, né? Jogo do Corinthians, e o que reduzirá a capacidade da arena aí em cerca de 25% a 30%. Então, o Allianz Parque, né, terá aí cerca de 25% até 30%, tá? Menos, né, uma arrecadação menor e menos público também. A fim de garantir o benefício concedido, né, pela Avante a seus torcedores adeptos, o Gol Norte, o Gol Norte vai incorporar uma parte da Central Leste, enquanto o setor superior norte não será aberto. Enfim, uma pequena vantagem aí para os torcedores, né, do Corinthians, não que estarão lá, né, porque você sabe que é torcida única, mas digo, quem sabe uma vantagem, enfim, ajuda um pouquinho o Corinthians com menos torcida, né, no Allianz Parque, tá? Vamos tocar o barco, deixa o like. Michael e Garro voltam neste domingo, ou melhor, neste sábado para o jogo contra o Noroeste? Não voltam, tá? Eu já passei uma previsão para vocês em relação ao Garro, que só deve voltar aos jogos, né, em cerca de 15 dias, que eu trouxe na semana passada, né, eu trouxe isso na sexta passada, enfim, eu já falei para vocês que isso aí vai dar em 8 de fevereiro, o Corinthians tem no dia 6 de fevereiro esse jogo contra o Palmeiras, e tem no dia 9 o jogo contra o São Bernardo, e aí fica aproximadamente nesse período. O Garro volta contra o Palmeiras ou volta contra o São Bernardo. Eu estou apostando contra o São Bernardo, um jogo mais tranquilo, na Neoquímica Arena, em casa, no dia 9. Beleza? Só para vocês entenderem, né? O Michael, tá? Ele avançou já na questão aí da sua recuperação. Ele que passou, né, por uma lesão no joelho direito, sofrida em abril do ano passado, né? Vem treinando com o grupo, apresentando bons resultados. Ele ficou muito tempo, né? Ele está muito tempo já sem jogar futebol, mas o Corinthians não ia colocar ele para jogar em janeiro, como eu avisei vocês. Todo o preparo em relação a Michael, Garro, Gustavo Henrique, tudo isso está sendo feito visando o jogo do Corinthians na Libertadores, tá? Contra a Universidade lá em Caracas. Então, isso esse é o planejamento do Corinthians. Mas na última quinta-feira o Michael fez o primeiro treino com contato físico com os demais companheiros. Já é o avanço que está aí no título. Ele já vinha treinando com o grupo, mas sendo preservado aí de contato com os atletas para não sofrer nenhum impacto. Enfim, agora já está treinando com o grupo, tá? Ele ainda precisa aprimorar a questão técnica, né? Muito tempo sem jogar, e táticas, enfim, tudo isso que vai estar sendo colocado agora, né, para incorporar ali junto com o grupo, para trabalhar junto com os demais jogadores, tá? Deve ser relacionado, talvez, para o jogo da Libertadores. Vamos aguardar, quem sabe, a reestreia de Maicon com a camisa do Corinthians aconteça na Libertadores da América. Já o Garro vem avançando na recuperação da tendinopatia, né? É
tendinopatia patelar, né, sofrida no joelho direito, já falei que é uma lesão crônica. Ele foi afastado aí dos treinos, né? Essa temporada vem trabalhando e a previsão, eu já falei para vocês, deve ocorrer aí entre 6 e 9, enfim, 12 de fevereiro, tá? Então a gente vai aguardar, mas já tem avanço, todo o planejamento é visando a Universidade Central no dia 19, tá? O Breno Bidon vai estar de volta também até lá, ele está com a seleção brasileira sub-20, e como o Brasil se classificou para a fase final, ele só retorna após o dia 16. Mas enfim, na Libertadores, todo mundo à disposição pelo jeito, Michael, Bidon, Garro. Essa é uma boa notícia para o torcedor corintiano. Comente aqui embaixo. Ó, a Globo, hein, meus amigos, notícia, eu achei notícia boa, tá? A Globo fechou com a LFU, né, a Liga Forte União, e só para você entender, né, ela vai ter também a transmissão dos jogos, né, dos times aí desse bloco aí como mandantes no Brasileirão a partir de 2025 já. Atualmente a Liga Forte União tem 11 clubes, né, na Série A: Corinthians, Botafogo, Fortaleza, Inter, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Juventude, Mirassol, Sport e Ceará. Pô, se a Globo perdesse essa também, já perdeu algumas competições, por exemplo, o Campeonato Paulista não passa na Globo. Eu já achei uma derrota para a Globo, tá? Muita gente acha que não, que o Paulista não tem nada a ver, mas eu acho. O contrato assinado vale para todas as plataformas e inclui um jogo por rodada que será exclusivo da Amazon, tá bom? Só para vocês, né, entenderem, a Globo terá exclusividade de todos os outros 133 jogos de tempos da Liga Forte União como mandante, podendo usar na TV Globo, no Sport TV e no Premiere, tá? É bom lembrar que são 171 jogos dos times da Libra, né, que são vários também, que aí é Record e YouTube. A Cazé TV terão, a Record e a Cazé TV, né, no YouTube terão 38 jogos de times da Liga Forte União ainda como mandantes, um por rodada. Então a gente vai ter Corinthians na Globo, Corinthians na Cazé TV, Corinthians na Record, na Amazon, enfim. É muito legal isso, né? Porque abre o leque, tá? Eu só não gosto desses jogos de domingo da Record às 18h30, acho isso ridículo, velho. Eu não suporto isso, tá? O jogo para mim no domingo é 4 da tarde. A Globo pode transmitir os jogos em TV aberta? Pode também, tá? Vocês que estão fazendo essas perguntas, e só que não vai poder concorrer com a Record no mesmo horário. Então, há algumas restrições, tá? Não pode exibir a mesma partida da Record e deve exibir jogos de horários da Liga Forte como mandante nos mesmos horários de jogos da Libra, ou seja, domingo às 4 da tarde e quarta-feira às 21h30. Então, ou você vai ver o Corinthians às 4 da tarde na Globo ou às 21h30, tá bom? Isso para não concorrer com a Record, que o horário da Record é às 18h30. Tomara que o Coringão passe mais na Globo, pelo menos eu prefiro. Não por conta de transmissão, mas por conta do horário, tá bom? Tenho que ir pro culto, né, velho? Como é que eu vou ficar jogo de 18h30? Tá de brincadeira, meu irmão, hein? Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Fechando esse blend para trazer informações importantes sobre Denner. Muita gente parou de falar, né? É isso que eu não entendo. Eu gosto desse jornalismo, de informar vocês o tempo todo. Você não pode dar uma notícia do Denner, depois ficar 3 dias, ninguém fala nada. O torcedor fica, o que está acontecendo? Hein? O que houve? Tá? Na verdade, eles estão avançando a cada dia, né, para assinar o contrato. O Juliano Bertolucci, tem uma informação nova, está tomando uma pressão nas redes sociais, recebendo mensagens em off, que, enfim, o Corinthians foi obrigado a vender o Denner, e ele está bem injuriado com isso, tá? Ele está bem incomodado com isso, porque eu já informei vocês que ele revelou uma pessoa que me contou que foi o Corinthians que o procurou para vender o Denner. Então ele não quer ficar assumindo essa bronca, essa história, né, do pessoal ir lá, enfim, ficar lá incomodando ele, intimando ele, dizendo que, né, por conta da dívida ele tirou o moleque do Corinthians, e não é bem por aí. Eu já contei a história para vocês, tá? E outra, o Juliano Bertolucci é vítima, né, do Corinthians, né? Quem não pagou ele, que pague, entendeu? Então, só para vocês entenderem, tá? Só para vocês entenderem, em relação a esse caso, né, ele, enfim, está só fazendo aquilo que o Corinthians pediu e tentando fazer o melhor negócio para o Corinthians. Hoje, o Denner ganha R$6.000, terá um aumento de 7 mil no ano que vem.
e agora conseguiu um baita contrato, né? O Corinthians está vendendo aí o Denner por 8 milhões de euros, 48,7 milhões de reais à vista, só que o Corinthians vai ganhar 80% desse valor, vai dar uns 38 milhões e pouquinho, tá? O Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, como eu revelei também para vocês. O acordo com o Chelsea prevê que o Corinthians ainda vai conseguir 4 milhões de euros por bônus, bonificações. Eu falo para vocês que eu nunca vi esse dinheiro pingar. Oh, chegou o dinheiro das bonificações. Mas o objetivo é relativamente bem fácil, bem simples de atingir. É cumprir 20 jogos no time profissional dos londrinos. Claro, não sei quando vai ser isso. Ele tem apenas 16 anos, né? Ele só vai poder ingressar lá para a Inglaterra, né, a partir de fevereiro de 26, né, no melhor dos cenários, o Timão então calcula receber 12 milhões de euros, 72 milhões, claro que é 80%, né? Não é tudo isso que o Corinthians vai levar, mas o Corinthians só vai receber quando ele, na equipe principal, né, fizer 20 jogos com a camisa do Chelsea. Pode fazer ou não pode, ninguém sabe, tá? Então vamos aguardar, a negociação continua avançando. O que pegou é que o Juliano Bertolucci deu uma segurada aí por conta dessa pressão que ele está tomando, mas nada que vá atrapalhar o negócio. O Denner deve ser, sim, jogador do Chelsea. Tá? Tem a questão do Denner também, hein? Juliano Bertolucci tomando uma pressão aí. Vou te contar essa história, vou te contar as bonificações e que o Denner precisa fazer ou alcançar com a camisa do Chelsea para o Corinthians ganhar mais 4 milhões. Ó, o acadêmico tá perguntando sobre o Denner. O Denner, lateral esquerdo do Corinthians, está prestes a ser vendido para o Chelsea, da Inglaterra. A venda está praticamente acertada, com o valor de 8 milhões de euros fixos, cerca de 48 milhões. Sim, e aí? E mais 4 milhões de euros em bônus. No entanto, é importante notar que Denner só poderá atuar pelo Chelsea após completar 18 anos. Até lá ele continuará a jogar pelo Corinthians. Mas o que tem isso daí? Tá tudo certo isso aqui, tá tudo certo. Só vou completar algumas coisas, meu amigo. Tá? O Corinthians está negociando o Denner para o Chelsea da Inglaterra por 8 milhões de euros, 48 milhões de reais. Desses 48 milhões de reais, o Corinthians fica com 80% desse valor, porque o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Denner. Correto? 20% ficam para o jogador, cerca de 10 milhões. O jogador vai ficar rico, porque ganhava 6 mil reais por mês. Vai ter um aumento ano que vem no Corinthians para ganhar, né? Para ganhar 7 mil, vai ficar pouco, porque ele já sai em fevereiro. Outra coisa, o Corinthians pode ganhar mais 4 milhões de euros, é verdade. E o que é preciso para que o Corinthians ganhe mais 4 milhões de euros? É preciso que o Denner complete 20 partidas, tá? No time de cima, né? No time profissional do Chelsea, tá? Então é importante isso, tá? Cumprir aí 20 jogos, tá? É um relativamente até simples, né, de atingir essa cláusula. E aí o Corinthians passaria a ganhar mais 4 milhões de euros, 24 milhões de reais, tá? 24 com 38, 24 com 38, não sei, eu não sou ruim de matemática, de cabeça eu não sei, tá? Cadê os matemáticos? Enfim, e aí seria a negociação total, né, o valor total que o Corinthians ganharia. Cara, assim, relativamente, é fácil o Denner jogar 20 partidas no time de cima do Chelsea. Só que não é bem assim, né? Por exemplo, eu não tenho os números aqui, mas aquele Andrei, volante que foi pro Chelsea, que era do Vasco, quantos jogos ele fez pelo Chelsea? Assim, a meta é 20 jogos no Corinthians mesmo? Não. A meta é 20 jogos no Chelsea, tá? Vocês estão confundindo isso, entendeu? Vocês estão confundindo. 20 são o Denner não tem que completar 20 jogos no Corinthians, senão ele ia ser titular amanhã, entendeu? Isso não existe. Para o Corinthians ganhar mais 4 milhões de euros,
Vocês estão confundindo isso, hein, velho? É bom vocês ficarem ligados. Se liga, meu irmão. Entendeu? Para o Corinthians ganhar mais 4 milhões de euros, ele tem que completar 20 jogos no Chelsea, no time principal. No time principal, tá? No time principal. Então, assim, o David Washington, que saiu do Santos, foi vendido para o Chelsea, ele não jogou lá. E o Andrei, eu não sei quantos jogos o Andrei jogou, tá? Depois vocês veem para mim quantos jogos jogou o Andrei, ex-Vasco, pelo Chelsea. Então, por exemplo, ó, Kennedy não jogou 20 jogos lá, David Washington não jogou 20 jogos lá, Andrei não jogou 20 jogos lá, e mais quem? E o Ângelo, né? Não jogou 20 jogos lá, tá? Impossível esse Denner jogar 20 jogos titular no Chelsea. Isso pode acontecer um dia lá na frente. Então, quer dizer, não é agora. Pato também não jogou, na verdade. Então, não é agora que o Denner vai fazer 20 jogos com a camisa do Chelsea, tá? Não é agora que o Corinthians vai morder 4 milhões de euros a mais. O Willian jogou, claro. Hein? Então tem isso, né, gente? Então tem isso. O Andrei não jogou. O Marcelo Silva está dizendo. O Andrei jogou apenas 2 partidas e foi emprestado, diz o Leon. A única questão é que nenhum europeu tem lateral. Então tem isso também, né? Vai saber que o menino vira lá, porque o Carlos Augusto virou, o Emerson Palmieri, que nunca foi titular no Santos, virou. Tem uns laterais que viram lá, velho, tá? Tem uns laterais que viram lá, tá? Então, gente, essa é a informação do Denner, tá? Existe uma pressão também muito forte em cima do Bertolucci. Eu não sei se é milícia digital, se é torcedor, o que estão lá, né, pressionando o empresário, dizendo que o cara, né, tá vendendo o jogador, porque o Corinthians deve ele, enfim. E eu tenho uma informação, tá, que o Corinthians que procurou o Bertolucci, para vender o Denner, porque o Corinthians está precisando de dinheiro. Então, enfim, existe uma pressão, né, em relação ao. Existe uma pressão em relação ao Bertolucci, mas você que está fazendo pressão em cima do Bertolucci, vou avisar você o seguinte: você está perdendo o seu tempo, porque o Corinthians que quer negociar o Denner, tá? É claro que o empresário também quer, né? Mas partiu do Corinthians. Mas eu digo o seguinte: se o Corinthians não quisesse, não adianta, né? Não ia adiantar o empresário querer, não ia adiantar o jogador querer, tá? Então enfim, quando dois não quer, um, enfim, não lembro direito o ditado, tá? Então é isso, velho, entendeu? Mas Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mudança de planos, hein? Thales Magno volta a ficar à disposição contra o Noroeste. Rodrigo Garro está prestes a voltar. E a gente vai falar da projeção para esse jogo aí deste sábado. Segunda-feira tem jogo de novo e o derby na próxima quinta-feira. Tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Thales Magno passou o dia inteiro fora desse jogo contra o Noroeste, dentro de uma ideia de que Ramon Dias provavelmente vai dar uma reforçada no time, usar alguns titulares para já preparar esse time visando o clássico contra o Palmeiras e depois preservar alguns jogadores na segunda-feira diante do Novo Horizontino. Para quem está olhando a tabela do Campeonato Paulista e não está encontrando esse jogo contra o Novo Horizontino, eu explico. Esse jogo é um jogo antecipado da 11ª rodada, que cai justamente na data da pré-Libertadores, quando o Corinthians encarará o Universitário Central da Venezuela por esse primeiro confronto eliminatório, cai justamente nessa data que tem rodada do Paulista. Então, o que a Federação Paulista fez? Antecipou esse jogo, essa rodada, para que o Corinthians possa jogar esse jogo da pré-Libertadores para essa segunda-feira. Então, o Corinthians encara uma maratona a partir de agora, justamente para folgar lá na frente. Ele joga neste sábado, diante do Noroeste, joga na segunda-feira contra o Novo Horizontino e na quinta-feira contra o Palmeiras. Então, por isso que o Ramon deve dar uma forçada nos titulares, até para dar ritmo para os caras neste sábado,
tira os caras na segunda-feira para dar um descanso maior, né? Bota reservas, e aí na quinta-feira, força máxima diante do Palmeiras no Clássico, no dia 6 de fevereiro, na próxima quinta-feira. Então, só para vocês terem uma ideia do planejamento. A ideia inicial era que o Thales Magno viajasse aos Estados Unidos para renovar o seu Green Card, que é o seu passaporte lá, né, a sua liberação, a sua autorização para viver e trabalhar e morar nos Estados Unidos. Ele pertence ao New York City e está emprestado para o Corinthians até a metade do ano. E o visto dele vence agora no mês de fevereiro, ele precisa renovar. Então essa viagem, ela já estava meio que programada e o Thales, né, ia se ausentar desse jogo. Porém, eles decidiram que o Thales viajaria só depois do derby. Então não teria muita diferença, né, em termos de datas, né, porque ele ainda teria tempo hábil para renovar o seu green card. Então assim, os caras decidiram, espera um pouquinho, porque a gente está precisando aqui, né, estamos numa arrancada boa, você está num ritmo legal, tem o clássico contra o Palmeiras, que a sua importância é vital, né, e aí você não perde também, né, treinamento, ritmo de jogo, aquela coisa toda. Depois, né, o Corinthians daqui a pouco ganha o derby, né, quem sabe, ou faz um bom jogo, encaminha a classificação no Paulista, o Thales pode viajar de uma forma mais tranquila. Então, o Thales volta a ficar à disposição e é uma grande notícia. A gente está falando do melhor jogador do Corinthians em 2025, disparadamente. Estamos falando do cara que mais aproveitou as oportunidades dentro desse rodízio promovido pelo Ramon desde que o ano começou. Tem feito gols, tem jogado bem, tá pedindo passagem, inclusive, no time titular, mesmo que necessite mudar o esquema. Não acho que ele será titular neste sábado, mas não me surpreenderia se assim fosse, como no último jogo, por exemplo, né, em que eles mudaram até o sistema por conta do gramado, da chuva, né, contra a Ponte lá e tal, mas um 4-3-3, né, com 2 volantes, o Coronado e 3 atacantes, Thales, Romero e Yuri Alberto. Enfim, a tendência é que seja um time titular e o Thales entrando no segundo tempo. Tem desfalques importantes. O José Martínez tomou um cartão vermelho, né, 2 amarelos no jogo contra a Ponte e acabou ficando suspenso para esse jogo. O Alex Santana também, por terceiro amarelo, então também está suspenso. Então são 2 suspensões ali no meio, para a mesma função, basicamente, ali, mesmo setor, digamos assim. Então isso dificulta um pouco a escalação do Ramon. Já vou dar uma prévia aqui para vocês. Ele já não tem outros jogadores como o Mateuzinho, e esse é um problema na lateral, porque aí o Léo Maná está jogando todos os jogos, e aí tem até uma dúvida do menino Jacaré, né, se ele pode ser testado nesse jogo. Acho difícil, talvez contra o Novo Horizontino, quando ele, né, mesclar bem, mas o Léo Maná está jogando praticamente todos os jogos na ausência do Mateuzinho. Ele não está recuperado ainda, provavelmente preparado para o derby, então o Léo Maná segue como titular ali na direita. E o Gustavo Henrique, que ainda não se recuperou também desse problema que ele teve, então é uma questão muscular, então ele desfalca também a defesa. São alguns desfalques, além do Bidon, que está na seleção brasileira, e dos já conhecidos Maicon e Rodrigo Garro. Vamos lá, vamos falar desses dois. O Maicon já começou a trabalhar com o grupo. Ele já estava trabalhando no campo, em treinamentos de menor impacto, né, como a gente chama, e agora ele já está trabalhando com o grupo para voltar quase que na sequência, gente. Não ainda neste sábado, talvez contra o Novo Horizontino ele já ganhe alguns minutos, e depois contra o derby, né, pode ser que ele já esteja presente. O Rodrigo Garro, ele no domingo, a expectativa é que no domingo ele comece a treinar com o grupo. Ele está na fase final de recuperação e aí eu acho que é muito pouco tempo entre o domingo e a quinta para o Garro estar à disposição para o jogo contra o Palmeiras. Mesmo assim, não acho impossível dentro de um planejamento, né, para ele, que ele entre alguns minutos nesse jogo contra o Palmeiras no segundo tempo, enfim, dificilmente titular, mas que ele esteja à disposição, seja relacionado. O que o Emiliano Dias falou na última entrevista, que para o jogo contra o Universitário no dia 19 de fevereiro, o Garro não preocupa, ele estará de volta com certeza. E se ele estará de volta com certeza no dia 19, é natural que ele já tenha entrado alguns jogos anteriores para exatamente pegar ritmo, né, e não chegar frio num jogo decisivo eliminatório. O Emiliano rasgou elogios ao Garro, disse que é o melhor jogador que nós temos, né? E olha, né, botou ele na frente do Depay, do Yuri, de qualquer um. É o melhor jogador que nós temos, é o melhor meia que nós temos, precisamos muito dele. Então ele não preocupa contra o Universitário dia 19. Contra o Palmeiras ele não quis adiantar. Então eu tô achando assim que isso vai ser analisado dia após dia, né? Ele volta a treinar no domingo, deu uma resposta super boa em 2, 3 dias, alguns minutos é possível que ele ganhe.
Se não, eu acho que aí eles vão pensar um pouquinho mais na frente aí nesse jogo, que é o jogo do semestre, né? É o jogo de ida, é o primeiro jogo, mas vale uma classificação para uma outra fase eliminatória, para pegar um outro time e aí depois só aí entrar na fase de grupos da Libertadores. É um jogo de suma importância, em que o Corinthians precisaria muito do Rodrigo Garro. Então a coisa está acontecendo, ele está para voltar. A pena é que já tem um clássico daqui menos de uma semana e talvez não dê tempo hábil dele estar pronto. Vamos lá, vamos montar esse time aqui. O Hugo Souza, que fez aniversário agora recentemente, né, completou 26 anos, o Memphis até cantou na festa dele. Na direita o Léo Maná ou o João Vitor Jacaré. O André Ramalho e o Kaká devem fazer a dupla de zaga, mas eu estou gostando desse menino João Pedro, hein? E o Félix Torres jogou muito bem contra a Ponte. Mas dentro do revezamento, acho que o Ramon deve manter a dupla André Ramalho e Kaká. Vamos ver. O Matheus Bidu na lateral esquerda, né? Mas, cara, tô gostando dos poucos minutos que eu tô vendo do Palácios, hein? Mas aí, né, deixa o Palácios na segunda-feira contra o Novo Horizontino, e não o Hugo, né, Ramon? Então dá mais linha pro Palácios, né? Eu sei, tem uma questão física aí, o cara ficou muito tempo parado. O Bidu, por enquanto, é titular. E o meio-campo, sem Alex Santana, sem José Martínez, o Maicon, né, já não contávamos, o Bidon também na seleção. Vamos lá, Ranieri abrindo o meio-campo, André Carrilho, e essa outra figura pode ser Charles ou Rian. Rian, né? Vamos de Rian, né? Rian, né, Ramon? Rian. O Coronado na ponta do losango para fazer a meia armação do time. Esse é o time que tem sido titular, com Memphis e Yuri no ataque. O Thales pode entrar no lugar do Coronado, por exemplo, como já entrou por dentro? Pode, mas não vejo como uma tendência. Pode ser que ele tire um dos volantes, sei lá, o Rian, como eu falei. Aí Ranieri, Carrilho, Coronado, e aí Thales, Memphis e Yuri. Mas é um time abertinho. Pode ser também. Mas enfim, acho que o Thales fica para segundo tempo e a escalação vai de Ranieri, Rian, Carrilho e Coronado, com Memphis e Yuri no ataque. Pelo menos é o que eu faria. E você? Qual a sua sugestão para Ramon Dias escalar contra o Noroeste? Titular contra o Noroeste, seguir pontuando, até porque o Mirassol do grupo do Corinthians também tem 12 pontos, então não dá para dar bobeira, visando classificação e visando até a primeira colocação. Segunda, Novo Horizontino, jogo antecipado da 11ª rodada, porque lá o Corinthians estará jogando a pré-Libertadores, então já joga esse jogo agora. E quinta-feira, o derby contra o Palmeiras. Os próximos dias decisivos, né? Como são todos os jogos do Corinthians, não tenha dúvida. O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima.